Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo do nosso canal. Eu quero começar com uma pergunta. A sua dieta está te engordando? Você procura sempre comer os alimentos mais saudáveis, você procura contar calorias, procura comer os melhores alimentos que falaram para você que ele não engordava, e quando você vai ver, você está com o mesmo peso, ou você de repente está 2 quilos a mais e você não consegue emagrecer. Isso está acontecendo com você? Então, hoje eu vou te contar nesse vídeo por que a tua dieta está te engordando. Exatamente. E muitas vezes não é culpa sua. Muitas vezes você está recebendo informações erradas sobre os alimentos. E aí você está ganhando peso. O que você diz? Olha, o meu metabolismo é ruim, a minha família tem tendência a engordar, eu não sei o que acontece, eu estou com algum distúrbio e na verdade você está consumindo os alimentos ou os grupos alimentares errados. Então vem comigo até o final desse vídeo, já siga aqui o nosso canal Glicose Inteligente, já curte esse vídeo, depois deixe seu comentário e não esquece também de nos seguir nas outras redes sociais, Glicose Inteligente. Aqui a gente fala sobre tudo, tá? Sobre a saúde de uma forma geral. E eu sempre falo que conhecimento superficial é muito perigoso. Então, esse canal ele é dedicado para os picos de glicose aqui nos Estados Unidos. Bom, se você não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu sou Ana Pavlenko, eu sou cirurgia dentista. Eu moro aqui nos Estados Unidos e aqui eu faço um estudo sobre os índices glicêmicos de acordo com os alimentos e tudo que eu vou tudo que eu vou descobrindo, tudo que eu vou revelando, tudo que eu vou testando nos meus estudos, eu coloco aqui no canal para você, tá? Então nos siga aqui que a partir de agora você vai mudar tudo que está ruim na sua saúde. Siga aqui as nossas dicas e coloque em prática. Então seja bem-vindo mais uma vez e vamos lá. Por que a sua dieta está te engordando? Bom, talvez não é só culpa sua, talvez a gente recebeu muitas e muitas informações erradas. Pois é, você sabe o que são as diretrizes alimentares, né? São diretrizes internacionais que são publicadas, revisadas a cada 5 anos e os profissionais da saúde se baseiam nessas diretrizes, né? Então, quando você procura um profissional, quando você vai se informar com um profissional, geralmente ele segue essas diretrizes. Até agora, com os tempos de internet, isso tem mudado um pouco, mas principalmente nas décadas de 90 e 2000, as diretrizes eram seguidas quase que à risca, não só pelos profissionais, mas pelas indústrias de alimentos também. Essas diretrizes é que pautavam a nossa alimentação. Muitas vezes a gente nem querendo seguir, a indústria fazia a gente seguir essas diretrizes. Mas será que elas são ideais? E será que elas são responsáveis por muitos problemas de saúde? Então, nesse vídeo nós vamos conversar de forma científica sobre isso. Bom, quando a gente volta lá nos nossos ancestrais de milhares de anos, a gente consegue entender o que é normal e o que é natural para a alimentação humana. Então, os nossos ancestrais, eles não tinham alimentos processados. Eles consumiam o quê? Carne de caça, pesca, nozes, sementes ou frutas sazonais, né? Isso não, inclusive as frutas não eram consumidas em grande abundância e vale lembrar que as frutas eram muito menos doces e com muito mais fibras, né? Eram frutas até diferentes da que a gente tem hoje. A carboidrato eles tinham o quê? Vegetais como nabo, batata doce, né? Como eu falei, as frutas. E eles tinham ausência de grãos, principalmente ausência de alimentos processados. Então, essa era a alimentação natural desde sempre. Carnes, nozes, sementes, frutas sazonais, né? Não muito doce, o nosso paladar nem conhecia o que era muito doce.
carboidratos como nabo, batata doce, né, as raízes, e não tinha grão, não tinha soja e não tinha alimento processado. E o que aconteceu principalmente nos últimos 100 anos, né? A gente sabe que a nossa alimentação, ela é fruto realmente da mudança dos últimos 100 anos. Por quê? Nesse período vieram os alimentos processados. E é claro, eu sou contra alimento processado? É claro que não. Isso foi uma necessidade para a humanidade, né? Para o nosso estilo de vida, os alimentos processados. Mas eu tô achando que a gente exagerou um pouquinho, né, no consumo. E aí o ser humano ele aprendeu a refinar farinha e açúcar. Embora a gente sabe que o açúcar ele não é coisa moderna, só que antigamente era muito caro, era restrito a famílias muito nobres, a maioria nem sabia o que era açúcar, ele não era consumido em grande quantidade. Então era um alimento assim para uma ocasião mais festiva. Mas e hoje? Hoje tudo tem açúcar. E também o ser humano aprendeu a fazer os óleos vegetais. Inclusive tem um vídeo aqui no canal sobre os óleos vegetais, os óleos de semente. Vai lá e assiste a parte 1 e parte 2. Esse vídeo vai te trazer muito conhecimento. E também os grãos, né? Começou a fazer grãos processados, soja, milho, enfim. E aí em 1950 tem um marco importante aqui que é os grãos, o processamento dos grãos. E aí a gente tem trigo hibridizado, modificado, geneticamente manipulado, porque ele tem que se tornar mais resistente a pragas, ele tem que ter uma safra maior, de repente uma safra o ano inteiro, ele tem que permanecer mais tempo sem estocado, sem estragar, né? Então, tudo isso aí aconteceu, de repente, com um lado bom, né? Com um lado positivo para a humanidade, mas a gente exagerou. Também tivemos mudanças no glúten, e aí o que aconteceu? Uma série de sensibilidades e intolerâncias. Então, se você tem alguma sensibilidade, às vezes de pele, doença autoimune, intolerância alimentar, preste atenção na sua alimentação. Você vai conseguir corrigir a grande parte da totalidade das suas doenças e das suas indisposições através da alimentação. Então, olha só, dor de barriga, má digestão, intolerância, alergia à lactose, alergia a trigo, alergia à farinha, isso aí surgiu tudo a partir, né, intensificou com a industrialização desses grãos e dos alimentos. E aí, em 1977, veio o quê? Diretrizes alimentares, as tais das diretrizes, tudo para o nosso bem. E aí o que as diretrizes falaram? Tá tendo muito infarto, tá tendo muita doença, a gente vai realmente padronizar o que é bom para você, o que é bom para a saúde da sua família, dos seus pacientes, para quem é profissional, a gente vai falar tudo para vocês. E aí, então foi isso, com o aumento das doenças crônicas, o que eles falaram? Olha, infarte, ele é principalmente devido ao consumo de gorduras. Então a gente vai falar que o melhor que tem para a saúde são alimentos com baixo teor de gordura e o ideal é a gente tirar a gordura dos alimentos. Então, se você é da época de 90, se você é da década de 1990, se você era criança nessa época, você vai lembrar que tudo era light, tudo tinha que ser light, leite desnatado, margarina light, tudo light, porque a gordura fazia mal. Tomar leite com gordura é um veneno, comer carne com gordura é um veneno. Você vai continuar, a população vai continuar infartando se continuar comendo gordura animal. E aí o que eles falaram? Não, o bom é a pirâmide alimentar.
comer carboidratos, óleos refinados. Vai lá mais uma vez, depois desse vídeo, vai assistir o vídeo dos óleos refinados. Margarina, surgiu a margarina. E aí, né, uma insanidade maior ainda, margarina light, que era um composto hidrogenado para não consumir manteiga. Manteiga é um veneno porque é um produto natural. Vá consumir margarina. E eu lembro que eu ia nos médicos com a minha mãe, com meu pai, e aí às vezes o médico tinha que passar dieta, uma torrada, margarina light, margarina Becel, que faz bem para o coração. Então, assim, ó, foi uma época muito insana nesse requisito, por conta das diretrizes alimentares. Então, aumentou o carboidrato. Se a gente lembrar dos nossos antepassados, a base da alimentação deles era o quê? Gordura e carnes. E aí as diretrizes vieram e falaram, não, tá tudo errado. E engraçado que eles não tinham doenças, né? Não, as doenças vieram porque a gente vai ter que modificar isso. Parem de comer gordura animal e vamos comer gordura artificial e vamos comer mais carboidratos, porque a gente agora tem muitos grãos, muita farinha, então vamos começar a comer pão. E aí com isso, né, essas diretrizes tentando fazer um bem aí para a humanidade, para a população, o que aconteceu? Aumento de doenças metabólicas. E a gente sabe que doença metabólica é doença do estilo de vida, é doença da alimentação. Se você tem alguma dessas doenças, diabetes, pressão alta, muitos problemas no coração e obesidade, isso aí são doenças metabólicas, são doenças do seu estilo de vida. Então você está comendo errado e você não está se exercitando adequadamente. Então, olha só as propagandas, pão light, nossa, a palavra light, ela dá um up nas vendas. Se você tinha produto de alimentação e colocasse a palavra light, você ia vender muito mais. Então, pão light, olha só, iogurte sem gordura, mas olha só, é zero gordura, mas é lotado de açúcar, sabor morango. Então, assim, uma loucura, né? Tirou as gorduras e aumentou os carboidratos. Então, margarina foi uma das maiores insanidades aí da alimentação e era corroborado isso aí pelas diretrizes, pelos médicos. Não coma banha de porco, não coma manteiga, vai comer margarina, vai fritar o seu hambúrguer com óleo, zero colesterol. E os óleos refinados, eles diziam zero colesterol. E aí, quando a gente compara dieta ancestral com a dieta moderna, a gente vê as diferenças. Os nossos ancestrais não tinham essas doenças, né? Por que a gente foi mexer tão bruscamente na nossa dieta? Diretrizes, né? Então, a dieta ancestral, ela tinha 50 a 60% das calorias vindo das gorduras, animais naturais, 15 a 25% vindo das proteínas. Então, a base da pirâmide era gordura e proteína, e o restinho, 10 a 15% dos carboidratos. E não eram carboidratos refinados, era o quê? Batata doce, um nabo, né? Uma raiz, nada muito doce refinado. E aí o que as diretrizes falaram? As diretrizes modernas: reduz a gordura animal, reduz a proteína, você não precisa de muita carne, carne faz mal. Agora, coma aí um pãozinho light, coma aí né, aumentar aí os carboidratos e óleos refinados, como uma manteiga light, uma manteiga faz bem para o coração. Se você é da década de 90, você vai lembrar disso. E aí, o que aconteceu? Essas diretrizes melhoraram a saúde da população? Fizeram diferença? Pioraram. Mais obesidade. A obesidade foi um boom nos anos 90. Se a gente pegar vídeos, né? Às vezes tem vídeos da cidade, vídeos de São Paulo na década de 70, Nova York na década de 70, a gente não encontra uma pessoa gorda. A gente não encontra ninguém ali no meio da multidão
acima do peso. Mas vieram as diretrizes para o nosso bem. E aí o que aconteceu? Boom na obesidade. Por quê? Carboidratos refinados. Tira a gordura, aumenta o pãozinho, aumenta a gordura artificial. Foi uma loucura. E aí, diabetes, obesidade, alergias, doenças imunológicas, doenças na tireoide, tudo vieram de brinde. E aí vamos falar de uma doença muito importante, é uma doença moderna, é uma doença vindo do estilo de vida que chama-se diabetes tipo 2. Né? Esse canal é dedicado aos picos glicêmicos. Tudo vieram por conta dos picos glicêmicos. E o que é pico glicêmico? É o resultado do carboidrato na sua alimentação, no seu corpo. E o pico glicêmico que vai desencadear tudo isso, tá? Então, em 1990, teve uma explosão nos casos de diabetes, mesmo as diretrizes tentando ajustar a nossa alimentação. Hoje é a doença crônica mais comum, hoje é bem comum ter diabetes. No meu estudo eu vejo, nossa, quantos diabéticos tem, de qualquer idade, qualquer faixa etária, qualquer renda, quantos diabéticos tem? E qual é o fator da diabetes? Carboidrato refinado. Eu acho que 90% dos males da nossa saúde chama-se carboidratos refinados. Chama-se picos de glicose no seu sangue. E então as diretrizes da última década, o que elas fizeram com a gente? Aumento dos carboidratos, consuma carboidrato, diminua a gordura, diminua a carne. Redução das gorduras, e aí foi um retrocesso com vários e vários problemas crônicos. Que loucura, né? E aí agora eu quero fazer uma comparação, parece engraçada, mas você vai entender o que essa comparação tem a ver com a gente. Nos laboratórios, né? Os laboratórios eles precisam de muitos ratos por conta das experiências, dos experimentos. Então eles precisam produzir ratos em velocidade. E aí existem empresas que fazem ração para os ratos crescerem e ficarem gordos, já pronta aí para sua função de estudo, tá? Então chama-se ração obesogênica. Existem algumas empresas que fazem ração obesogênica para roedores de laboratório. Então vamos analisar essas rações obesogênicas dos roedores de laboratório, porque eles precisam ganhar peso num baixo período. Por quê? Alimentar ratos e manter esses animais custa caro para o laboratório. Então é melhor ele engordar de uma vez, né, e aumentar assim a quantidade. O que a ração obesogênica dessas empresas tem? Alto índice de carboidrato. Gente, não está parecido lá com as diretrizes? Com as diretrizes alimentares? Alto índice de carboidrato, óleos refinados, não tem manteiga, não tem gordura animal, tem óleos refinados e muito, muito açúcar. Claro, quando eu falo de carboidrato, eu separei aqui o açúcar porque é o carboidrato mais refinado que a gente tem. Muito açúcar. Então, essa é a receita da ração obesogênica, para engordar os roedores num tempo recorde. E agora vamos pensar na nossa alimentação. Então, açúcar. Embora as diretrizes alimentares falam para reduzir o açúcar, eles falam o seguinte: tome um suquinho. Tome um suquinho. Então, olha só. O principal veneno da nossa alimentação chama-se gordura com açúcar. A gordura, ela tem índice calórico, densidade calórica maior do que o carboidrato, tá? Porém, a gordura, ela não faz pico glicêmico. A gordura nunca vai fazer isso aqui com a tua glicemia e nunca vai jogar insulina no seu sangue. E a gente sabe que todos os problemas vêm dos picos glicêmicos praticamente. Então,
gordura não é um problema, gordura natural, tá? Ou gordura boa, ela não é um problema na nossa alimentação. Mas aí a indústria fez algo muito bom, gostoso. Ela misturou as gorduras com açúcar. E aí juntou o índice calórico das gorduras, porque se você comer gordura, um monte de caloria de gordura, você não vai engordar porque você não tem pico de insulina, nem de glicose, mas se você misturar a esse ingredientezinho aqui, que são os carboidratos, ferrou. Já era. E a indústria fez isso com muita maestria, porque fica gostoso. E aí a gente tem sorvetes, chocolates, olha ali aquele cachorro quente, o ketchup, os molhos, as coisas prontas, a coxinha. Então tem carboidrato com gordura, as coisas prontas, as fast food, tudo tem a gordura com açúcar. Isso é o pior veneno para sua alimentação, tá? Isso aí vai te dar densidade calórica com picos de insulina. Combinação perfeita. Por quê? O pico de insulina vai acumular esse excesso de caloria e você vai engordar, ok? E aí, então eu sei que as diretrizes alimentares, elas são revisadas a cada 5 anos, elas são republicadas, mas mesmo assim, ela contém muito carboidrato nessas diretrizes, menos proteína, praticamente nada de gordura natural. E aí, o que eles falavam também? Não tome refrigerante, não consuma muito açúcar refinado, mas tome sucos de frutas. Gente, suco de fruta é frutose. E quando a gente come um doce, tudo se resulta em frutose, tá? Porque a glicose e a frutose, né, faz a sacarose, que é o açúcar refinado, então tudo se resulta em frutose. E a frutose, ela é responsável por várias doenças metabólicas. Então, se a gente comparar as diretrizes alimentares com a ração obesogênica dos roedores, a gente vai dizer, não, a nossa alimentação, as nossas diretrizes falam para consumir menos açúcar do que a ração dos roedores. Ok, mas ela manda tu tomar um suquinho de laranja de manhã. E aí, somada essa frutose aí, é praticamente uma ração obesogênica. E aí a gente está engordando e a gente está dizendo, eu estou fazendo tudo certo. Não sei porquê, o problema é no meu metabolismo. Você está seguindo as diretrizes erradas. E aí, consequência disso, né? Consequência de toda essa industrialização, de todas essas informações erradas, é gordura no fígado. Hoje é bem comum pessoas estarem com esteatose hepática, com fígado gordo. E fígado gordo vem da picanha? Vem da gordurinha da picanha, ou vem da manteiga, ou vem da banha de porco? Fígado gorduroso vem da frutose, vem dos excessos de carboidratos. E as diretrizes não nos falavam isso, não nos falam sobre isso. Então, tá tudo, o nosso modelo de alimentação, ele está muito errado. Aí, como consequência, a gente tem resistência à insulina também. Por quê? A gente está consumindo muito carboidrato, a gente está brincando, a gente está fazendo a montanha-russa glicêmica. E aí a gente está tendo resistência à insulina. E quando você tem resistência à insulina, você tem dificuldade para emagrecer. Então, Ana, o que eu tenho que fazer? Qual é a solução para tudo isso? Eu tenho como fugir dos industrializados? Eu sei que não. Só que a gente tem que fazer da regra uma exceção. Então, a solução é você manter a sua glicose estável, você parar com essa montanha-russa glicêmica. É isso aí que está te engordando. Então, se você já está com resistência à insulina, você vai emagrecer mais devagar.
Tem vários vídeos que eu falo sobre isso, assiste aqui os nossos conteúdos, tá? Coloque em prática. Então, não consuma excesso de carboidratos. Leia os rótulos dos alimentos. Não consuma sucos de frutas. As pessoas vão no supermercado e aí tem esses sucos de frutas pasteurizados, pura maçã, pura laranja, sem açúcar, e você acha que está levando um alimento totalmente inocente e bom para sua casa. Suco de fruta é frutose, tá? Então a gente está com uma carga muito alta de frutose, vai te dar um pico glicêmico e vai te levar à resistência à insulina. Se você tenta fazer dieta, mas você teve anos de uma alimentação errada, é natural que você vá ter dificuldade de emagrecer porque você está com resistência à insulina. E o primeiro passo é tratar essa resistência à insulina. Como que eu faço isso? Então, eu iria indicar uma dieta mais paleolítica, uma dieta que remete mais à nossa alimentação ancestral, uma dieta baseada em proteína, em gorduras naturais, gorduras boas, e eu falo sobre o que é uma gordura boa, né? Um óleo de qualidade, de um azeite de oliva, óleo de coco, manteiga. Então todos esses óleos são bons, banha de porco, para consumo, óleo de abacate, a fruta abacate. Mas se você quer aumentar as suas gorduras boas, você tem que diminuir os carboidratos. Então, muitas vezes o que acontece? A pessoa vai lá, começa a colocar, não, agora eu estou comendo abacate, agora eu estou comendo tudo feito com óleo bom, gorduras boas, estou comendo mais carne. Aí ela começa a aumentar as gorduras, né? As gorduras têm alto índice calórico, mas gordura não engorda. Porém, quando você faz essa combinação mágica, que é a gordura com açúcar, você acabou de adicionar o ingrediente secreto para você engordar, que é o pico de glicose e o pico de insulina. Quando você dá um carboidrato na sua alimentação, principalmente junto com gordura, pico, armazenamento da gordura, resistência à insulina e esteatose também. Então, assim, às vezes você está comendo, está tomando um suco de laranja, consome muito suco de laranja. Ah, mas não tem açúcar. Claro que tem frutose. Ou você come muitas frutas, ou você, com certeza, se a sua dieta não está dando certo, é porque tem excesso de carboidratos. Então, me conte aqui abaixo desse vídeo o que está acontecendo com você. Se você está engordando e ainda não sabe por quê, que aí a gente vai conversar para avaliar a sua dieta e a sua rotina alimentar. Mas pode ter certeza, se você está engordando, você está consumindo carboidratos. Mesmo você achando que, não, agora eu realmente estou fazendo uma dieta mais paleolítica, melhorzinha, mas eu tomo todo dia um suco de laranja, um suco de maçã, como um docinho, né? Se você está ainda consumindo excesso de carboidratos e só adicionando gordura e proteína, tudo isso vai se somar, tá? E aí, se você está consumindo muito sorvete, aí é uma coisa extrema, né? Que é a combinação de gordura artificial com açúcar. Aí, isso aí é veneno puro, né? Então, posso consumir? Pode, mas você tem que fazer da regra uma exceção. De vez em quando você pode consumir, num fim de semana, numa data qualquer, mas não no seu dia a dia. Então, se você gostou desse vídeo, assista os outros vídeos aqui do canal, que ele vai complementar as informações que eu estou te dando aqui. Como eu sempre falo, conhecimento superficial é muito perigoso. E aqui eu estou colocando todo o conhecimento que você precisa ter da sua saúde. Nós estamos na era do autoconhecimento. Se você não aprender a se cuidar, ninguém vai fazer isso por você. E eu te encontro no nosso próximo vídeo.